Shalom, amados, sejam bem-vindos a esse dia glorioso que o Senhor nos deu, em que nós podemos adorar, em que nós podemos liberar a nossa voz, o som da nossa voz, quer seja ele bonito ou não, nós temos voz, nós temos uma trombeta que Deus nos deu para que nós possamos adorar, honrar, louvar nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E esse nome que é sobre todo nome, Jesus. Seria Larabaxia. Tchai, hoje é dia 17 de março de 2023 e nós terminamos agora de fazer a tradução do culto, da celebração do Ministério Glória de Sião Internacional, é domingo. E hoje nós começamos mais cedo, eles estão no horário de verão lá, então sempre vamos começar agora aqui no Brasil às 11 da manhã, não mais ao meio-dia. O culto hoje foi totalmente diferente, graças a Deus. Nós sempre temos uma lista e uma ordem preferencial, mas quando o Espírito Santo decide que ele quer mudar a ordem, nós cedemos a ele, porque ele é o dono deste corpo, ele é o cabeça deste corpo, ele é quem dá as ordens, ele é Deus, e nós não somos corpos sem cabeça, né? Nós não somos um zumbi, uma coisa estranha, nós somos o corpo de Cristo, então nós queremos fluir de acordo com as águas vivas do Espírito Santo, as águas vivas de Jesus. Nós queremos ceder sempre a Ele a preferencial, é Ele quem manda. E hoje o culto foi assim, foi uma delícia, foi tudo na adoração a respeito de Jesus. Eu quero te encorajar, se você não assistiu a tradução, pede para mim, ou pega lá no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, me manda a mensagem que eu te coloco lá, eu te mando a gravação de hoje. Com a tradução ou sem a tradução, você tem acesso a ambas, ok? Vale a pena ouvir. Nós apenas adoramos a Jesus, o nome que é sobre todo nome, e no meio de tudo isso, Deus foi falando conosco, foi trazendo palavras proféticas sobre a nossa vida e sobre o Brasil. Então, eu quero trazer algumas dessas coisas que nós dissemos e liberamos na adoração, para que quem não esteve ali possa também receber. Primeiro, nós declaramos muitas e muitas vezes: Senhor Jesus, toma o teu lugar. Toma o teu lugar em nossas vidas. Toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar em nossa nação. Toma o teu lugar em nossa família. Toma o teu lugar em nosso ministério. Toma o teu lugar. Toma o teu assento. Assenta no trono como dono, como proprietário, como rei, como regente, como governo, como criador, como pai. Assenta nesse trono de nossas vidas, de nossas famílias, ministérios, cidades e nação. Assenta-te no trono, Senhor. Toma o teu lugar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse lugar é teu, ele te pertence, nós te pertencemos e nós temos o prazer de reconhecer o teu senhorio em nossas vidas. Não há outro nome senão o nome de Jesus. Leve o nome de Jesus aonde você for. Na semana passada nós falamos um pouco sobre isso. Eu tive uma experiência aqui no prédio de usar o nome de Jesus e no clube eu vivo usando o nome de Jesus o máximo que eu posso. Eu estou dando meu testemunho de novo. Porque, amados, nós passamos uma década quase, não sei se foi tudo isso, e muitos de nós entramos debaixo de uma cobertura do politicamente correto, da cobertura do não querer ser rejeitado. Ah, então, se eu falar menos controversiamente, eu ainda estarei nas mídias e mais pessoas vão me ouvir. Essa era uma boa estratégia. Mas não é uma boa estratégia se de repente nós tiramos o nome de Jesus do nosso cristianismo, das nossas mensagens, nós tiramos a palavra de Deus das nossas mensagens e de repente não percebemos mais que ela se foi. E temos agora vergonha de usá-la. Isso não está ok, não está tudo bem, não é normal.
É normal nos padrões do mundo, mas não é normal nos padrões de Deus. E nós não somos mundo, nós somos filhos de Deus. Precisamos restaurar em nossos lábios a honra e o zelo pelo nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. E a nossa nação não se tornará uma nação ovelha se não for pelo nome de Jesus em nossos lábios. Nós podemos dizer para as pessoas que elas precisam ser boas, que elas precisam amar ao próximo, mas se nós não dissermos para elas da onde vem esse padrão, da onde vem esse princípio e essa lei, então cada um tem algo relativo para se estribar no como vou ser bom. Vou ser bom de acordo com o meu padrão, de acordo com o padrão do Gandhi, do padrão do Hamas. Cada um tem um padrão relativo do que é ser bom. Mas a bondade que nós queremos refletir é a bondade do padrão divino, do padrão das leis bíblicas, dos princípios bíblicos, e isso vem com um nome, que é o nome de Jesus. Senão a gente não tem padrão. Nós não temos absolutos mais em nossa sociedade, e nós precisamos lembrar a todos que a maioria das cartas magnas de muitas nações, as constituições, as leis, foram fundamentadas na palavra de Deus, literalmente no script do texto da palavra de Deus. É tempo de nós retomarmos sem medo. Seremos perseguidos, mas valerá a pena. E nós estaremos clamando e dizendo e decretando a palavra de Deus e o nome que é sobre todo nome, em meio às perseguições, em meio às rejeições, aos cancelamentos e às dificuldades. Senão, não vale a pena simplesmente estar ali, ter um canal, se nós não vamos usar o nome de Jesus. Defeats the purpose. Fica uma coisa que derrota o próprio desafio, o propósito para o qual nós estamos ali nas mídias. Deus vai começar nesse tempo, nessa semana, nesse tempo de transição que nós estamos de tabernáculos para a Páscoa e daí em diante. Toda essa transição que o Senhor está nos trazendo é para que nós aprendamos a nos assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, que nós aprendamos a usar do seu nome, da sua autoridade para governar e destronar principados e potestades. E ao clamarmos por justiça, Deus começará um tempo em que ele vai começar a abrir os céus para liberar o seu fogo consumidor. E só para lembrar todo mundo que sobre quem vem ele primeiro, sobre a casa de Deus. O juízo vem sempre sobre a casa de Deus primeiro. Por isso nós estamos nessa jornada de 3 anos, deixando Deus forjar em nós instrumentos afiados que precisam passar não só pela forja, mas pela bigorna. Porque se nós queremos ser afiadas espadas de 2 gumes na boca do Senhor, nós temos de passar pelo fogo consumidor e pela bigorna. Ou seja, ele vai reforjar em nós o tipo de. Ele vai nos afiar e vai nos forjar. Se a espada era pequena, ele quer aumentar, você vai para o fogo para ele fazer de novo esse metal. Se está sem corte essa espada, vai para o fogo e vai afiar de novo na bigorna. Vai. Isso é um processo árduo que nós estamos passando por 3 anos, mas é porque nós queremos ser usados de Deus. E agora, no finzinho, eu tive uma visão em que o Senhor, ele nos dava numa mão uma coisa e numa mão outra coisa. Aí ele meio que passava como se fosse uma tela nova, uma nova dimensão. Nós estávamos em várias dimensões carregando várias coisas. Então, numa dimensão, nós estávamos com a espada do Espírito numa mão e o escudo da fé na outra mão. Numa outra dimensão, nós estávamos com o cetro numa mão, o cetro de autoridade para reinar, e o cajado na outra mão, o cajado do pastoreio de vidas. Numa outra dimensão, nós tínhamos o vinho numa mão e o azeite numa mão, os odres, os vasos. Numa outra dimensão, nós tínhamos sementes numa mão, um saco de sementes, e na outra, um odre de águas vivas, para que nós pudéssemos semear e regar. Deus está nos levando a transitar em muitas dimensões. Aliás,
no comentário do Apocalipse, no que eu estive trabalhando nessa semana, foi Apocalipse 1:10. Sim, eu ainda estou no versículo 10. Nós estávamos trabalhando sobre essa questão do sobrenatural de Deus no transporte, no arrebatamento, no teletransporte, no traslado ou no translado. Por exemplo, Pedro entrou num transe. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele não sabe se ele foi no corpo ou fora do corpo. Filipe foi de corpo e tudo, trasladado ou transladado de um lugar ali com o etíope a outro lugar, uma outra cidade, um outro vilarejo, e antes disso Deus lhe deu o poder sobrenatural de correr tão rápido quanto uma carruagem. A gente não sabe, na verdade, qual era a velocidade dela, mas o cara estava indo de Jerusalém para a Etiópia, ele não ia a 0 por hora, né? Ele ia num certo ritmo, porque vai levar dias para ele chegar lá e ele vai, né, cavalgar ou ir tantos quilômetros ou milhas por dia. Nós vimos Jesus atravessando paredes ou simplesmente desaparecendo à vista de todos. Nós vimos Jesus é, rompendo com as leis, desafiando e vencendo sobre as leis da física, da natureza, a lei da gravidade, a lei esqueci agora, density, a densidade da água, tem várias leis, a lei do empuxo da água. Jesus ele desafia essas leis andando sobre as águas. Nós vemos em vários lugares das Escrituras essa fusão de dimensões. Quando os céus vêm sobre a terra, o céu, a dimensão celestial, ela predomina sobre a dimensão física. Então, as leis do Espírito passam a reinar. Então, Filipe pôde ser transladado por causa dessa superioridade da lei do reino que veio e se sobrepôs às leis físicas. É o mundo espiritual em ação e Deus vai derramar porções imensas, gigantescas nos últimos dias, dessas porções de glória do mundo espiritual, essa fusão de dimensões, vai acontecer muito durante os nossos dias de última colheita, e nós precisamos aprender a transitar nessas dimensões e não nos assustarmos, nos ofendermos e rejeitarmos o mover de Deus nesses últimos dias. Vocês estão com calor que nem eu, gente? Estou derretendo aqui. Amém? Sim e amém? Ok. Depois eu volto nas outras visões desse momento, agora no fim, que teve adoração também. O Senhor vai derramar do seu fogo, e esse fogo vem do seu trono. E ele vai ser derramado a princípio e a priori por meio da nossa adoração. É como se nós estivéssemos adorando, ele se manifesta e então vem a sua forja sobre nós. Não tem lugar melhor para acontecer essa forja do que na segurança dos braços do Pai. Então não tema a forja de Deus. Deixa ele agir. É necessário que ele venha agir para que nós possamos sobreviver vitoriosos, para que nós possamos chegar vitoriosos, seja na morte, no martírio, ou se permanecermos até a sua vinda para sermos transformados, nós precisamos permanecer num lugar de adoração, num lugar de glória e não temermos, não retrocedermos. Amém? É um lugar importante de nós estarmos em adoração nos braços do Senhor. E existem coisas que vêm resistindo a o que o Senhor quer fazer através de nós. Então, nós temos um chamado, nós temos um propósito, nós temos ministérios, nós temos coisas que o Senhor nos pede para dizer, nós fazer, nós temos dons e há uma resistência que nós sofremos por causa do nome de Jesus e no propósito que Deus tem, no que Deus tem para nós. Mas você precisa saber, nós precisamos saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos repetir isso? Senhor, eu creio de fato que maior é o Senhor que está em mim do que o inimigo que está no mundo e resiste à tua obra em mim e através de mim. Aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma dimensão de fé maior
para as transições, para o sobrenatural, para tudo que o Senhor vai fazer nesses últimos dias, em e através de mim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós precisamos andar numa jornada de fé. Foi uma das coisas que nós recebemos durante esse louvor, essa adoração, uma palavra profética de que nós precisamos de fato crer. Não é mais tempo de brincar, de acreditar. É tempo de crer de forma que nós vamos agir. A nossa fé, a palavra fé, toda palavra em hebraico, ela nasce numa raiz, que é um verbo. Então, fé vem de exercer fé, de crer, de ser fiel, de ter fidelidade ou de crer. Então, eu preciso crer, e crer é uma ação. A minha fé, ela gera algo, ela gera ações, ela gera movimentos, ela gera comportamento, ela gera reações. De novo, a nossa fé, ela gera ações, reações, movimentos, comportamentos. Ela também gera uma nova mentalidade, então coloca nessa lista pensamentos. Nós mudamos a nossa maneira de pensar quando nós cremos. O arrependimento, que é a mudança da maneira de pensar, o metanoia, o arrependimento é, eu estou indo numa direção, eu mudo de direção, eu vou na direção oposta. Eu estou indo para o abismo das trevas, eu dou meia volta, acho Jesus e vou na direção de Jesus. Me demandou um movimento, me demandou uma ação, me demandou uma reação. Então, a minha fé, ela vai gerar essa, essa transformação em nossas vidas, e ela vai se manifestar de formas visíveis, que a gente chama de obra. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Eles perderam o primeiro amor, logo pararam de praticar as primeiras obras. Mais uma palavra profética que veio no meio do louvor foi justamente essa questão da rotina, porque hoje eles não tocaram nenhuma das músicas que eles haviam ensaiado para tocar. O culto inteirinho foi de coisas não ensaiadas. E Deus estava nos ensinando que é importante nós termos rotina, é importante nós fazermos o que Marta fez. É importante ter ordem, ok? Então, Marta, ela fez tudo certinho. Quando chega a visita na sua casa, o que você faz? Você arruma a casa, você serve a visita, você faz acontecer tudo para que aquela visita seja bem-vinda. Então, Marta não fez nada de errado, ela estava fazendo tudo certinho. No entanto, havia alguém na casa que estava ali naquele dia como que numa outra dimensão, porque Jesus já tinha estado na casa de Marta, Maria e Lázaro muitas vezes. Eles eram super amigos. Já pensou que delícia ser super amigo de Jesus assim? Ai, que maravilha. Então ele já tinha estado na casa deles muitas vezes. Elas já tinham servido os dois muitas vezes. Mas naquele dia, parece que havia algo especial. E Maria foi atraída para esse algo especial, de tal maneira que ela ficou tão enamorada que ela esqueceu de ajudar a sua irmã. Coisa que ela fazia sempre. E Marta, como ela estava muito focada no que era sempre, no que ela sempre fazia, que era servir, ela não se ateve àquele algo especial. E, graças a Deus, ela reclamou. Mas Jesus, né? Ela não vai me ajudar hoje? E Jesus, ele falou: Ah, Marta, se você soubesse, tem algo especial aqui hoje. E a Maria não resistiu. Ela precisava receber desse algo especial. Marta, eu que estou aqui, lembra? Você sabe que eu nunca vou reclamar se você não me alimentar com pão. Eu sei que você sabe quais são os seus deveres ou suas responsabilidades, e que é isso que se faz quando uma visita está na sua casa, né? No fim das contas, eu fui lá na casa do fariseu e eles nem me deram água para lavar os meus pés, né? E eu ainda repreendi o cara por causa disso, mas estava repreendendo a sua rotina sem Deus. Nós muitas vezes temos uma rotina sem Deus. A gente faz tudo certo, serve direitinho, ministra, estuda, mas esquece que ele é o cabeça e o corpo não pode ser uma galinha sem cabeça que continua se movendo, mas está morta. Né? Não podemos ser como a igreja de Sardes, que tinha nome de quem vive, mas estavam mortos. E não percebiam que estavam mortos porque continuavam no modus operandi. Éfeso estava fazendo tudo direitinho, só que
estava na rotina, estava na familiaridade, estava na lista de coisas para fazer, esqueceu a essência de tudo, que era Jesus. E quando a gente perde a essência de tudo que é Jesus, as obras não saem mais igual, porque não vem mais com a mesma unção, com a mesma frequência de glória e de vida, não flui mais como águas vivas que jorram do seu interior, porque sem aquele que derrama as águas já não são tão vivas. Elas começam a ficar paradas, elas não são repostas, e então tudo pode dar ruim. E foi o que aconteceu com Marta naquele dia, em que ela tinha de ter prestado atenção que havia algo diferente no lugar. E sabe, muitas vezes nós estamos adorando, e eu ministro muito sobre isso quando eu vou nas congregações, e tem louvor nas congregações. Então, durante o louvor, às vezes tem, vou trazer a palavra, tem o louvor antes, e eu amo canções como, será que eu vou lembrar agora? Estou lembrando a essência dela, não sei se eu vou lembrar o tom, nem a melodia, nem a letra dela. Mas é uma canção, o Shekinah, aquela canção do Shekinah, sabe? Derrama, não, não é, será que é essa? Derrama a tua Shekinah sobre nós. Eu não sei se é exatamente essa, mas é uma canção que a gente clama, vem, 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 vem. Aí entra no refrão, que é o vem, 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 vem. Aí a gente canta que entrou na sala do trono. E aí eu paro para observar o povo. Eles entram na adoração na hora do vem, e aí na hora do já está lá, eles saem do momento de adoração. Então é como se nós não entendêssemos o que nós estamos cantando naquele momento. E então, comumente, quando os pastores, os líderes me dão essa permissão, eu interrompo o louvor nesse momento e eu ensino sobre isso. Porque se nós acabamos de clamar, vem, 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 eu acabei de ver o Senhor entrar aqui. Quem mais viu o Senhor entrar aqui? Várias mãos levantam. Por que estamos ainda cantando vem? Se ele já está aqui. Percebe o que eu estou dizendo? Nós não temos uma intencionalidade consciente. Nós entramos num, num ritmo, nós entramos num molde e nós já não percebemos mais. A gente, é como se a gente entrasse na onda e não percebesse que ela já passou, ou que vai vindo uma maior, ou sei lá, a gente não se posiciona de acordo com o que está acontecendo nas dimensões do espírito. E Deus está querendo nos acordar e nos despertar para essas mudanças, em que eu não quero perder a presença de Jesus ali, porque eu não estou percebendo, eu estou só lá na rotina de cantar aquela música. Então eu estou cantando vem, 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 e logo não percebi que ele já veio. Deus quer que nós tenhamos uma intencionalidade consciente na nossa adoração e no nosso dia a dia, porque nós não somos uma religião, nós somos um relacionamento. O corpo de Cristo é o corpo do próprio Messias, que é o cabeça. E se o cabeça está lá e o corpo continua aqui, deixamos de ser o corpo do Messias. Não podemos desengajar da celulinha que está no lugar certo, debaixo do cabeça, debaixo do vento, da orientação do Espírito Santo. É Ele quem nos sopra para onde Ele quer. É traz o movimento, é ele quem traz o tom, o som, o timbre, a voz, a melodia, a harmonia. É ele quem gera e move, porque ele quer impactar muitas dimensões e não só uma. Então nós precisamos aprender a transitar em dimensões. No Jardim do Éden, todas as dimensões, céu e terra, estavam juntos. Fora do jardim, o céu ainda vai descer, a Nova Jerusalém ainda vai descer, mas no Espírito nós já temos acesso ao que está acontecendo na sala do trono. No entanto, se nós não pararmos para perceber, para ouvir o Espírito, deixar ele nos mostrar, nós entramos num automático e aí nós perdemos a consciência, a intencionalidade da consciência, ou o consciente intencional das nossas ações e reações e comportamentos, pensamentos e etc. Vamos tentar nessa semana fazer isso? Perceber quando Jesus entra no ambiente, perceber quando ele responde algo, perceber quando o Espírito Santo nos leva a clamar por algo, ou nos leva a pedir, ou decretar.
algo. Vamos tentar ser mais sensíveis ao Espírito Santo? Vamos orar por isso. Papai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque nós somos o corpo de Cristo. Espírito Santo, nós te agradecemos porque o Senhor habita em nosso espírito. Nessa semana, faz-nos conscientes da tua presença. Mostra-nos onde estamos nas dimensões do espírito, onde estamos pisando, como reagir a ti, como corresponder contigo. E leva-nos a usar o teu nome de forma honrosa e gloriosa nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O desejado das nações está vindo sobre muitas nações nesse tempo para despertar e avivar as nações. Aleluia. E não foi nesse momento, mas eu quero mostrar para vocês uma visão. Quero contar uma visão que eu tive agora no finzinho. Eu vi o gigante Brasil, o Brasil adormecido. Me lembrei de uma outra visão que outro profeta teve, que nós já trouxemos, do gigante das Américas, deitado. E cada vez que ele se levantava, ou cada vez que ele meio que se movia, tinha uma sujeira, um monte de sujeira sobre ele. Toda vez que ele se movia um pouco, ele tentava se levantar, aquela sujeira era milhares de demônios que de repente saíam voando, né? Saíam desesperados, correndo. Aí o gigante se assentava de novo, se deitava de novo, se acomodava de novo, e aquelas sujeirinhas vinham e cobriam ele como um monte de pó. Esse gigante é o gigante Igreja das Américas. Na nossa adoração eu não vi esse gigante, eu vi o Brasil, um gigante adormecido que vira e mexe, se levanta também. E eu vi nas celulinhas, eu não vi nada da sujeirinha da outra visão, eu vi cada celulinha, cada vida que compõe esse corpo de Cristo no Brasil, e é um gigante que tem pequenas luzinhas de vidas que estão super incendiadas e estão fazendo tudo que Deus está mandando fazer, estão andando no Espírito e tudo mais, e vi outras que estavam adormecidas. E Deus, ele estava derramando a sua vida sobre cada celulinha. Era o poder da ressurreição que ele vinha derramando, que ele está derramando sobre cada um de nós aqui no Brasil. Receba. Eu recebo, Senhor, o poder da ressurreição. O Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Eu recebo o seu poder, a sua glória, a manifestação da tua grandeza. Ensina-me, Senhor, a suportar, a usar, a viver esse poder em nome de Jesus. Forja-me, prepara-me para isso, Senhor, para que eu não venha a desfalecer ou a morrer diante do tamanho da tua glória. Prepara este vaso, prepara os vasos no Brasil, para que nós sejamos cheios do teu poder e da tua glória nesses tempos. E o Brasil, o gigante, a igreja Brasil e o Brasil no Senhor se levante em poder e glória para a tua honra e para a tua glória, e haja uma grande colheita nas nações da terra em que esse gigante vai trabalhar, em nome de Jesus. Amém. E o Senhor vinha e dava uma infusão de vida do poder da ressurreição em cada uma das celulinhas desse gigante. E eu não me lembro agora tudo que nós profetizamos, porque conforme a gente está no louvor e a gente está lá cantando, adorando, se movendo, o Senhor vai trazendo palavras e nós vamos cantando e liberando aquelas palavras. E para quem não gosta quando eu canto, meus amados, me perdoem. Eu sei que eu não sou uma cantora, mas se Deus traz a canção, eu vou obedecer a Deus. Então, aguenta firme, aperta os cintos, bota o plug, faz o que você quiser. Mas, na verdade, não é para você estar me ouvindo, né? É para você estar cantando, é para você estar liberando o som e a melodia que Deus colocou nos teus lábios. Juntos nós vamos entrelaçar uma poesia, um decreto, uma profecia que vai ser liberada na atmosfera para que ela venha a se cumprir, tanto nas dimensões do Espírito como aqui na terra. Amém? Então, nosso foco tem que estar no Senhor, gostando ou não gostando da canção. Tem gente que não gosta das danças lá do Glória de Sião. Vira a tela, você não precisa assistir, ouça apenas. Né? Nós precisamos aprender a vencer os nossos mimimis.
E saber que no corpo de Cristo tem coisa que parece bonita ou não aos nossos olhos. Se as pessoas estiverem correspondendo com o Espírito Santo ou não, elas vão prestar contas a Ele e não a nós. E muitas vezes, porque nós gostamos ou não gostamos de uma coisa, nós deixamos de receber sem querer. Então, tira de cena aquilo que te atrapalha para que você possa receber. Faz parte do nosso processo de amadurecimento, de crescimento, de aperfeiçoamento do corpo. Amém? Não tem ninguém perfeito. Não existe. Esse ser perfeito, essa igreja perfeita, ela existe só porque Deus é o cabeça. Mas dentro de olhar para nós como seres humanos, que somos falhos e fracassados em muitas coisas, nós não vamos encontrar esse ambiente perfeito, ok? Então, nós precisamos reconhecer e saber onde Deus nos quer. E ali a gente faz acontecer. A gente fica firme, gostando ou não gostando de tantas coisas que a gente vê no corpo de Cristo. Eu acho que eu digo isso porque eu tenho visto muito a igreja se despedaçar, se dilacerar. Então, nós ouvimos que um peca daqui, o outro peca de cá, o outro peca de acolá, e a gente quer fazer parte da comissão do diabo de acusação e condenação. E esse não é o nosso papel. O nosso papel é chamar para o arrependimento e sarar as vidas. Não é fazer parte do coro do inimigo. Lembra o que Jesus disse para a Babilônia? Sai dela, povo meu, porque os juízos que vierem sobre ela vêm sobre você também, se você estiver ali. Então, se nós estamos constantemente na sala do advogado, que nós estamos na sala do procurador, nós somos sempre o acusador junto com ele, o juízo que vem sobre ele vem sobre nós também. Então, nós precisamos aprender quem somos e a que viemos. Nós não viemos para destruir, viemos para edificar. Precisamos saber como fazer isso, amando as vidas. Você não vai amar o pecado delas, você vai amar a pessoa por quem Jesus morreu. Seu sangue foi derramado por todos: fariseus, saduceus, essênios, zelotes, batistas, presbiterianos, metodistas, assembleanos e tudo quanto é nomenclatura que você possa imaginar de igreja na face da terra. Jesus morreu por todos, ímpios, pagãos, de todas as línguas, tribos, povos e nações. O sangue dele é para todos e nós não podemos nos esquecer disso nesses últimos dias. Senão a gente sai do perfeito amor que é Jesus, a gente quer entrar na perfeita justiça, ela vai se voltar contra nós, a gente vai tomar no cabeção. Não vai ser fácil, a gente vai chamar de retaliação o que foi juízo de Deus por nosso mau posicionamento, porque nós esquecemos que a gente só pode exercer perfeita justiça se a gente estiver no perfeito amor. E perfeito amor dá a vida por monstros, por pessoas que são assassinas, pedófilos, etc. Lembrando, você não precisa, nós nunca vamos concordar com o pecado, mas nós precisamos amar as vidas, senão a gente nem sabe como interceder por elas. Jesus amou, por isso ele foi para a cruz. Ele se deu, ele amou e ele se entregou. Nós amamos e chutamos. Não está de acordo com o princípio bíblico. Vamos melhorar isso, vamos trabalhar isso, vamos deixar o Espírito Santo nos forjar para que nós tenhamos a palavra viva ao seu tempo. Amém? Vou falar só mais uma visão antes de entrar na palavra do Robert, que eu vou trazer desse tamanhico assim, ok? Porque a palavra de Purim, ele trouxe um resumão enorme sobre o livro de Esther, e todos nós nessa semana vamos ler Esther, amém? A nossa ministração do Ministério Casa da Glória da festa de Purim vai ser no dia 23 de março, tá chegando. Então, faça a sua lição de casa. A gente vai trazer tudo que o Robert trouxe, mas tudo que o Asher trouxe lá em Jerusalém, e tudo que o pessoal aqui do TJC2 trouxe também, eu vou assistir tudo, vou montar tudo bonitinho para a gente poder estudar, e ainda o que Deus está nos falando para o nosso hoje. Então, hoje vai ser resumão. Como já que eu falei do resumão, depois eu volto na visão. É, estamos no mês de Adar, Adar 2. Assim como no calendário gregoriano nós temos um ano bissexto, no calendário lunar bíblico ou hebraico, ou simplesmente no calendário lunar, faz-se necessário acrescentar um mês.
Então, nesse ano bissexto que nós temos, nós acrescentamos um mês, que é um mês de Adar. Porque no calendário gregoriano você tem 30 e 31 dias. 31, 30, 31, 31, você acaba tendo 365 dias por ano, ou 364, é isso? Ou 366. Você acrescenta o 29 de fevereiro. Acho que é isso. E no calendário lunar, nós temos 29 a 30 dias por mês. Então, não dá para você ter 12 meses. Você tem que ter 12, 13, 13, 12, 12, 13. Você tem a cada 2, 3 anos uma mudança. São 13 meses. E esse ano é o ano do acréscimo. Então, nós tivemos Adar 1 e agora nós temos Adar 2. E a festa de Purim, ela sempre tem que cair no último mês, porque ela faz a transição para chegar na Páscoa no primeiro mês. Então, ela nunca cai no Adar 1, que foi o mês passado, lunar. Ela vai cair agora nesse Adar 2. Então, segundo mês de Adar, nós temos uma porção dobrada neste ano para nos ajudar no preparo da transição para o mês da Páscoa, para o início de tudo, para o mês da redenção, que é o mês de Aviv ou de Nissan. E o Senhor está nos levantando, nos posicionando para que nós possamos entrar no nosso momento do destino. O que o Robert chamou de momento do destino? Por exemplo, na vida de Esther. Esther estava ali na sala do lado de fora da sala do trono, passeando no pátio ali. Aquele era o momento da verdade para ela. Ou ali ela ia morrer, ou ali ela ia entrar no seu momento de destino. Mas ela teve de se posicionar para o seu destino. E o destino de Esther era interceder pelo seu povo naquele momento específico da história. E para isso se alinhar, muitas coisas aconteceram, certo? Dentro da história de Esther e dentro da história de Israel também. Então, o que a gente vê no resumo super master do livro de Esther é que nós temos um rei, ele é um imperador, e o império dele tem 127 províncias, é todo mundo conhecido da sua época, desde a Índia até a Etiópia. Ou seja, pega parte da África, todo o Oriente Médio e toda a Índia. É imenso, pega Irã, pega tudo ali. É imenso, para só antes de chegar na China. Dentro desse império existe logo, lógico, os conselheiros do rei, existem os povos todos que são exilados de suas nações, porque aquele imperador ele foi conquistando. Conforme ele vai conquistando, ele vai deixando um povo e ele vai levando. Ele leva a nata de cada sociedade, de cada nação conquistada, ele traz para a Pérsia e ele treina esses para serem seus conselheiros ou whatever, seja o que for. Então estavam lá numa festa enorme, celebrando o reino e tudo mais, e o rei Assuero decide que ele vai chamar a esposa dele, a rainha decide não vir, ele destitui a rainha e vai procurar mais mulheres para ver quem vai ser a rainha dele, vai escolher uma nova rainha. A gente tem mania de achar que o cara é bom, o cara era um crápula, ele vai sequestrar todas as meninas maravilhosas de todos os reinos, as mais belas, de acordo com sei lá quem que é o cara que vai escolher todas elas vão virgens para o harém do rei e todas elas vão ter que passar por um ano de tratamentos antes de passar uma noite com o rei. Ou seja, ele vai desaflorar todas elas e vai ficar com uma como rainha. E o resto fica para ele também lá no harém. Só Deus sabe se elas vão ter a oportunidade de casar-se e ter filhos. Provavelmente não, porque agora estão no harém do rei. Enfim, então é uma coisa horrorosa. Mas Deus usa tudo isso e escolhe uma judia, Esther. Ela vai ser a preferida do rei e ela vai ser escolhida para um tempo como este. Ela está devidamente posicionada, porque Deus sabe de tudo que vai acontecer, passado, presente e futuro. Então, na soberania de Deus, ela vai estar posicionada para intervir diante do rei. E se ela não entrar no chamado dela, Deus vai levantar outro jeito. Deus vai fazer de outro jeito. Porque existem dois decretos aqui em jogo na história de Esther. Nós vemos o Amã, que lança sortes para destruir um povo, e nós vemos Deus, que tem um decreto. Então, o Amã tinha um decreto de destruição, mas Deus tem um decreto de vida e o decreto de que o Messias sairia de Israel. Então, nada ia acontecer com todos os judeus, porque Deus não ia permitir. Nada ia acontecer com toda Israel no Holocausto. Ia sobrar judeu, lógico que tinha que sobrar, porque Israel tinha de nascer. Então, nós vemos ao longo da história muitas tragédias acontecendo e Deus usando essas tragédias e posicionando o seu povo e posicionando pessoas que vêm para um tempo como este. Então, nós vemos a soberania de Deus num lugar muito peculiar aqui,
quando Amã lança sortes, não cai no primeiro mês, eles estavam em Aviv, caiu no último mês. Então Deus deu para o povo 12 meses para que eles entrassem na vontade de Deus, para que eles fossem alinhados, posicionados, corpo, alma e espírito. O povo tinha de estar preparado para isso, porque o decreto do rei terreno não podia ser revogado, o decreto do rei celestial muito menos. Então Deus ia abrir um caminho para que outro decreto fosse colocado ao lado do rei terreno, que seria o decreto da defesa. Então, Amã disse que todos em todas as províncias podiam matar todos os judeus e saquear seus bens. E o novo decreto que foi estabelecido por Mordecai é que todos esses judeus que seriam atacados poderiam se defender. Então, deu-lhes o direito de defesa e, com a força e o poder, a unção do Espírito Santo sobre eles, eles venceram os seus opositores. E então, nessa história, você vê Esther posicionada, você vê o momento em que é anunciado o decreto de Amã por todas as províncias, e Esther, ela está lá no palácio aprendendo a ser rainha, ela é muito nova, ela não entende muito bem todas essas coisas, ela está numa jornada de aperfeiçoamento, ela está numa jornada de maturidade. Ela não chegou lá sabendo tudo, pelo contrário, ela chegou lá sabendo nada. Então, ela está na sua própria jornada. E Mordecai fica sabendo do lado de fora, antes dela, que está lá dentro, desse decreto de destruição do seu próprio povo. E Esther, por ordem de Mordecai, ela não tinha contado para o rei que ela era judia. Foi uma coisa da sabedoria de Deus, não sei muito bem, para destruir Amã, né, de certo. Porque Deus sabia no que ia acontecer isso, e nós não podemos esquecer que Amã, ele vem de uma linhagem de inimigos de Israel desde o dia de Saul. E isso é como se fossem forças opostas, sempre uma força que está sempre resistindo à presença de Deus, à linhagem de Deus, à descendência de Deus. E Deus sabia que tudo isso ia se levantar nesse tempo, então ele posiciona os seus servos, posiciona Mordecai como um dos conselheiros do rei, que se assenta às portas para julgar causas e tudo mais, e ele também levanta Esther junto com Mordecai, para que eles possam juntos, porque ela era muito menina, ela precisava de uma figura paterna, de um discipulador, de um pastor que pudesse guiá-la. E assim foi. Ela falou: o que eu posso fazer? E o tio vira, ele é tio, né? Na verdade é primo, mas tem idade para ser tio. E a acolheu quando seus pais faleceram, então a criou como filha. Ele vira para ela e fala assim: escuta, você pode não fazer nada, você vai morrer e Deus vai fazer alguma coisa com alguém, Deus vai levantar de alguma maneira a salvação para o seu povo. Eu acho que ele se esqueceu quando ele falou isso para ela, que ele era da família dela, né? Estava pensando nisso hoje, conforme Robert foi ministrando. Mas, enfim, ela chega lá e ela tem de trabalhar dentro dela, ela teve de amadurecer muito rápido. E nós vamos ver nesses últimos dias que nós vamos ter de. Quem não amadureceu ainda vai amadurecer muito rápido. Os que vierem na primeira, nessa grande colheita, na colheita para colheita. Lembra que a gente sempre fala que vai ter uma onda de colheita de trabalhadores, uma primeira colheita de pródigos e uma primícia de colheita. Esses vão se transformar em trabalhadores da seara para a grande colheita, porque nós precisamos de mais trabalhadores. Então, Deus, na sua graça, ele vai nos dar uma primeira onda de colheita que vai rapidamente ser discipulada para poder participar da grande colheita como trabalhadores. E assim como a Esther teve de crescer e amadurecer muito rápido, essa primeira leva vai ter que amadurecer muito rápido. Mas para isso eles vão ter de estar cercados de Mordecais. E nós somos esses Mordecais. Eu não sei se eu sou, se eu não sou, mas eu quero ser, porque eu estou aqui há 30 anos no Senhor. Não é possível que eu não consiga discipular alguém rapidamente. Mas para isso a gente vai ter de ter unção, sabedoria e ouvir muito o Espírito Santo, porque se não ouvir o Espírito Santo, se tiver medo do mundo, a gente não vai saber como agir. Então Esther teve a ajuda de Mordecai, mas ela teve de se posicionar. Ele não podia fazer por ela tinha de fazer. E Deus não vai poder fazer por ti, não vai poder fazer por mim. Eu vou ter que me posicionar, você vai ter de se posicionar. E as vidas que vierem, cada uma vai prestar contas por si, cada um vai ter de se posicionar. Mas quando eles se posicionarem, a gente tem de estar ali com eles, respaldando, ajudando, porque a gente não pode correr a corrida deles, mas a gente tem que empoderar, a gente tem que capacitar, a gente tem que ensinar e dar tudo que a gente pode dar para eles no tempo de Deus, que vai ser mais curto, para que eles possam correr.
Somos um grande exército. Amados, escreve isso, anota. O tempo da competição acabou. O corpo de Cristo, ele compete aos padrões do mundo, numa empresa do mundo. Está errado isso. Não pode ser assim. Os dias das competições eclesiásticas acabaram, chegaram ao fim. É o tempo da cooperação. É o tempo de nós andarmos juntos. Eu sei fazer com a mão direita, você sabe fazer com a mão esquerda, ótimo. Bora lá. Vamos tocar piano a quatro mãos. Vamos juntos. Não importa se faz melhor, se faz pior. Vamos parar com o tempo da comparação também. Elimina competição e comparação. É tempo de cooperação. Amém? Em nome de Jesus. E então Mordecai coopera naquele que era o momento da Esther. E no momento da Esther, ela teve de se posicionar, ela teve de pegar toda a coragem que ela podia arranjar dentro dela, aquela sementinha de fé, tamanho de mostarda, multiplica, multiplica, multiplica. Porque ela tinha de ter, só tinha ela para fazer. E ela foi devagarinho. Ela teve o discernimento do tempo do início e ela teve o discernimento de quando ela ia falar para o rei o que ele estava querendo saber dela. O que você quer, minha amada? O que você quer, minha rainha? Você veio diante de mim, você não quer nada? O que que você quer? Aí eu vou falar, vamos jantar primeiro? Chama lá o Amã. No meio do jantar, e aí, o que você quer? Aí, vamos jantar amanhã também? Amanhã conte. E aí vem a soberania de Deus na história de novo, porque entre um jantar e o outro, o rei tem uma insônia divina. E não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, mas tinha toda a biblioteca de feitos, de coisas que acontecem no reino. E por soberania de Deus, novamente, a pessoa que vai ler para o rei, que ele não se deu a capacidade nem de ele mesmo ler, tem alguém para ler para ele. A pessoa abriu ali na história do dia que Mordecai salvou a vida do rei. E aí o rei falou: puxa, nós não fizemos nada para esse cara, vamos fazer amanhã então. E na manhã seguinte, tá lá de manhã super cedo o Amã, porque tá querendo enforcar o Mordecai a todo custo, mas antes dele poder falar alguma coisa, o rei já pergunta: escuta, o Amã, o que que eu faço para um cara que eu quero honrar? O Amã todo cheio de si, achando que o negócio era com ele, porque ele é a última batatinha do saco, né? A soberba fala tão alto que a pessoa nem concatena direito as ideias. E aí ele fala assim: ah, olha, vou falar para o rei o que que ele vai fazer para mim, né? Olha, dá para ele uma coroa real, porque eu quero ser rei, né? Dá para ele um manto real, porque eu também quero ser rei. Dá para ele um cavalo real, porque eu também quero ser rei. E ainda eu quero ser exaltado como rei. Então pega um príncipe para ir dizendo: aqui assim se faz ao que o rei quer. É, como é que fala? O que que eu falei aqui? Honrar. Aí, para desgraça de Amã, Deus fez ele fazer tudo isso com Mordecai. Coisinhas pequenas que você vai pegando na história, que você vê onde está a soberania de Deus e onde Deus está preparando o cenário. Lógico que arrasado, né? Ele vai para casa, constrói a forca, vai para o segundo jantar e se lasca. Porque Esther teve coragem. Deus trabalhou no coração do rei, quem sabe, durante esses 3 dias de jejum que eles fizeram e depois os 2 banquetes. E Amã foi imediatamente enforcado na forca que ele tinha construído na noite anterior, ou no dia anterior, para Mordecai. Deus tem vitórias para nós e para nossa nação. O que nós precisamos fazer é a nossa parte, entrar dentro do nosso mandato, dentro do nosso chamado e reconhecer o momento do destino, aquele momento chave em que nós precisamos liberar uma palavra ou reconhecer e ouvir uma palavra. Aquele momento chave em que nós precisamos obedecer e saber o timing daquela obediência, o modus operandi daquela obediência. Ou seja, amados, ser cristão não é só ler o versículo e meditar nele todos os dias, é ouvir o Espírito Santo a cada passo, a cada instante, a cada momento de cada dia. Porque o nosso destino, ele pode ser um que Deus tem a longo prazo, mas para a gente chegar nesse a longo prazo, nós temos um passo de cada vez a chegar nele. A gente não vai sair voando e aparecer lá. Não, Deus está preparando o terreno, Ele está preparando a nação, Ele está colocando reis, tirando reis, estabelecendo primeiros ministros, presidentes, Ele está trocando, Ele está movimentando as pessoas. Alguns sobem para cair, Amã subiu para cair. Pense nisso um pouquinho. Amã subiu para cair.
Pensa em todas as coisas difíceis que a gente está pensando, passando em nossa nação. Lembre-se, Deus prepara o cenário, Ele está lá na frente, vendo coisas que vão acontecer lá na frente. Nosso papel é sermos as pessoas mais piedosas possíveis, usando palavras de Tito, ou de Timóteo, ou de Judas. Sermos piedosos, o que é ser isso? Tem que ser mulher de Deus, tem que ser homem de Deus. O que significa isso? É ler a palavra, comer a palavra, ruminar a palavra e viver a palavra. Com os nossos pensamentos, com as nossas ações, sejam elas escritas, ou sejam elas faladas, ou ações mesmo, feitas. Nós precisamos ser pessoas diferenciadas, não podemos ser como o povo do mundo. Dos nossos lábios precisam sair palavras não torpes, mas palavras de vida. José, pelo que José passou. José passou poucas e boas. Ele foi vendido, escravizado, aprisionado, mentiram, foi caluniado, difamado, tudo para posicioná-lo para um momento da sua vida. Mas ele teve de passar e trilhar toda essa jornada. Daniel não tem nada na Bíblia, não fala nada de ruim a respeito dele. O cara era jovenzinho, foi sequestrado da sua terra, brutalmente exilado. E olha a vida de Daniel. Ele foi posicionado, ele passou por não sei quantos reis, e em quantas décadas ele esteve sempre no governo, sempre aconselhando reis, sempre entre os conselheiros de vários reis. Mas ele não estava ali na casa dele, com os pais dele, com a família dele, ele estava exilado numa outra nação e ele teve de se posicionar para cada momento em que Deus tinha na trajetória dele, até ele receber toda essa revelação que ele tem para nós dos últimos dias. Então, não pensa que, o profeta, olha lá, o homem de Deus está lá profetizando, ele está no full lá do ministério dele. Não, o cara teve uma trajetória de dificuldades, de barreiras a serem rompidas, de coisas difíceis. Todos nós que estamos no ministério há 30 anos, sabemos que é uma jornada árdua, é uma jornada maravilhosa, mas ela tem altos e baixos. Cada um de nós tem o lugar que o Senhor escolheu para nós. Para de ficar sonhando com o lugar do outro. Você queria estar no lugar de Esther, você queria ter sido sequestrado da sua casa para ser estuprada pelo rei? É isso que você queria? Não, você não quer estar no lugar de Esther, a não ser que você queira pagar o preço que ela pagou. Você quer estar no lugar de Daniel? Você quer ir para a cova dos leões? Você quer pagar o preço que ele pagou? Você quer estar no lugar de José? Você quer pagar o preço que ele pagou? Então, não quer, né? Você quer estar no lugar de Paulo? Ser decapitado, você quer pagar o preço? Açoitado, destruído, cuspido. Paulo sofreu horrores, ele mesmo fala. Você quer estar no lugar dele? Não. Você quer estar no seu lugar, onde Deus te colocou, no destino que Deus te deu, no propósito que Ele te deu. Ele te deu uma família, Ele te deu um lugar na sociedade, Ele te deu um país onde você nasce, e você teve um estudo, você teve toda uma gama de experiências que Deus, na sua soberania, estava ali te colocando. E você foi vencendo. Agora, se você ficar mimimi, lamentando o seu, porque você queria o do outro, porque você acha que o do outro foi mais fácil, sinto muito, você não vai entrar no seu chamado nunca, porque Deus não vai te dar o chamado do outro, você não pagou o preço do outro. Você não é o outro, você é você. Cada um de nós é cada um de nós. Igreja cresce, igreja amadurece. Então vai, chega de competição, chega de comparação, vamos entrar na cooperação, porque todos temos algo para acrescentar neste corpo e na obra de Cristo para os últimos dias, para essa grande colheita. Amém? Vamos procurar do Senhor qual é o nosso momento de destino. E vamos buscar todos os dias, buscar o momento de destino do dia, porque ele vai nos levar para aquele maior. As pessoas que nós conhecemos, o que nós praticamos de viver no Espírito, a paciência que a gente tem que praticar o dia inteiro, todo dia, diante de certas pessoas ou de circunstâncias, a paciência, o amor, o não julgar, o não ghostbusterismo de achar que está todo mundo errado, menos eu. Nós precisamos aprender a viver isso diariamente. Tudo isso está nos preparando. O estar de Esther com Mordecai na casa dele, sendo ministrada como filha, sendo criada por ele, ali ela estava já sendo preparada. O terem
a morte dos pais a preparou. O ser sequestrada pelo rei a preparou. Os preparos com os eunucos, com as outras meninas ali dentro, a preparou. Tudo passo a passo. Foi difícil, foi solitário, ela chorou muito. Nada daquilo foi fácil. Mas aos pouquinhos ela foi amadurecendo, ela foi crescendo. Todas essas experiências entraram na sua jornada para que ela pudesse chegar lá, naquele dia, do lado de fora, e o rei do seu trono a vê e a chama. E ela encontra favor diante de dois reis: o rei dos reis e o rei mundano ímpio, que naquele momento correspondeu com o coração desse rei a quem ela agradou. Então, Esther, ela agrada ao pai, e o pai move o coração desse rei terreno, que tinha sua vida em suas mãos, mas não acima daquele que é o dono, proprietário de cada vida sobre essa terra, o Deus Todo-Poderoso. Vamos aprender a ouvir, aprender a obedecer, aprender a ter paciência, aprender a perseverar, aprender a amar. Não comparar, não competir, aprender a cooperar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos selar essa palavra com a ceia do Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, a última visão. A última coisa que eu vi quando nós estávamos adorando era o Senhor pintando o Brasil. Ele não pintava o mapa, o Brasil, ele pintava o Brasil como se ele estivesse pintando. Eu vou pintar uma menininha, uma paisagem. Ele estava pintando o Brasil e ele pintava o Brasil com o sangue de Jesus. Então, o Brasil tomava forma no seu chamado pela tinta usada, que era o sangue de Jesus. E eu quero dizer para vocês, amados, eu tenho uma fé pequena, mas eu tenho uma fé suficiente para crer que, apesar de tudo que a gente tem visto acontecer na nossa nação, a gente olha e parece que não tem da onde romper esse ciclo maligno. Ninguém faz nada, ninguém vai fazer alguma coisa, o exército não pode fazer alguma coisa, ninguém. A gente não sabe, a gente se sente totalmente sem ação, sem poder, mas eu creio que assim como os judeus ficaram sem ação, sem poder nos dias de Esther, eu creio que Deus é maior e que Deus está posicionando essa nação para que ela seja liberta, para que ela possa se defender, para que ela possa vencer, para que ela possa entrar no seu chamado. Eu não sei a forma que vai ser isso, eu não sei de onde vem essa salvação, mas eu sei que Deus vai levantar. E se aqueles que Ele chamou para esse momento de destino não se posicionarem, Deus tem outros. Deus nunca falha. Ele não vai deixar a nossa nação deixar de cumprir o seu chamado, porque Ele prometeu. Aquele que promete, aquele que faz a promessa, Ele é fiel para cumpri-la. E ele vai levantar esse gigante Brasil, e esse gigante vai dançar pelas nações, e ele vai dançar ao som do nome de Jesus, à frequência do som da glória de Deus. A voz de Deus vai emanar dos lábios do Brasil em sua dança e em seu canto, em sua musicalidade, em sua extravagância de adoração. O Senhor fará. Eu creio, eu tenho uma fé pequenininha, mas eu creio. E se a minha fé pequenininha juntar com aquilo que você tem aí, a nossa fé vai explodir. E no tempo de Deus, Ele vai fazer o seu kairós, juntar é o tempo e o espaço da sua promessa. Ela se cumprirá. Amém? Pai, nós te agradecemos, porque o Brasil está nas tuas mãos. Nós estamos nas suas mãos, nós somos o teu corpo. Esse teu corpo que foi partido e moído pelas nossas transgressões, iniquidades e pecados, o Senhor o partiu. E nós vamos comer dele para pertencermos a ele. Nós precisamos estar em ti. Nós precisamos pertencer a ti. Nós não podemos pertencer a nós mesmos, papai. Nós comemos individualmente a tua carne, o teu corpo,
Pai, as pessoas que receberam a intercessão cantada no momento do culto, aqueles em quem nós pensamos e oramos, que estão com câncer, Deus. Nós concordamos com a palavra liberada no culto de que esse câncer vai desaparecer. Ele vai ser consumido pelo sangue de Jesus. Ele vai ser dissipado, ele vai ser destronado dessa vida. Nós comemos profetizando a cura dessas vidas, em nome de Jesus. Pai, essa primeira onda de colheita, desses que se tornarão os trabalhadores da colheita dos últimos dias, eles vão ter de aprender tão rápido, Deus. Mas é possível e nós nos dispomos, nós nos colocamos na tua presença, Deus, à tua disposição, para sermos os Mordecais na vida dessas Estéres, na vida desses Josés, na vida desses Daniéis. Eles são powerhouse, eles são uma potência, Deus. É só o que eles vão precisar vai ser de uma pequena faísca. E eles vão correr muito mais longe do que qualquer um de nós correu, Senhor. Nós não vamos competir com eles. Nós não vamos ter inveja deles. Nós não vamos ter ciúmes deles. Nós vamos ser maduros e nós vamos impulsioná-los. Nós vamos ser o trampolim deles para que eles possam ir e ganhar muito, muito, muito mais do que nós jamais ganhamos. Nós não vamos competir, mas vamos cooperar com eles. Nós os chamamos à existência. Eles comerão e eles vencerão. E por fim, o Brasil, esse gigante, exuberante, alegre, formoso, divertido, cheio da unção e da graça do Senhor. O Brasil se levanta. O Brasil come do corpo de Cristo, da carne de Cristo, do DNA de Cristo. E o Brasil entra no momento do seu chamado, do seu destino. O Brasil come de ti, Senhor, e se torna participante de ti. Do norte ao sul, do leste ao oeste, de baixo para cima, de cima para baixo. Em todo o contínuo tempo está espaço do Brasil, em todas as dimensões. Haja vida. Nós comemos o pão da vida. Estou me lembrando aqui, né? E Jesus é a arca da aliança. Quando ele ressuscitou dos mortos, tinha um querubim em cada ponta da arca, né? Do lugar onde ele estava deitado. Teria estado, porque a tampa da arca tem 2 querubins. E o que tem dentro da arca? Pão da vida, maná. O cajado da autoridade. A vara de Arão, que floresce. E as tábuas da lei. Jesus é a palavra, ele é o verbo vivo, ele é a lei. Ele é a autoridade do Pai nessa terra. Uma autoridade do Pai em qualquer lugar do universo. E nós comemos dele para nos assentarmos com ele em regiões celestiais em Cristo Jesus, com a sua autoridade, comendo, cheios do pão da vida no nosso DNA e cheios da sua palavra, jorrando do nosso interior como águas vivas. Tremendo. Por isso nós bebemos. Eu testemunho na terra e no céu, água e sangue. Aqui tem água e sangue. O sangue de Jesus, o DNA do Pai, a divindade de Deus em nós, que corria nas suas veias e agora corre nas nossas veias. Nós bebemos. Ele carregou a sua cruz, nós vamos carregar a nossa depois de sermos crucificados, sepultados com ele.
para ressuscitarmos com Ele em novidade de vida. Nós bebemos por nós, bebemos pelos bebemos não em substituição, mas profetizando essa primeira onda de trabalhadores da seara que vai chegar. O gigante bebe. O gigante Brasil bebe do sangue de Jesus. E o sangue do nosso amado corre em nossas veias. Amém. Lechaim. Aleluia. 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 E amém. Siga nesse espírito de adoração. Vocês que assistiram ao culto sabem que foi absolutamente espetacular, glorioso. Bota para tocar de novo lá. Nunca se esqueça que o nome sobre todo nome é o nome que você leva, que você veste, que você carrega. Quando as pessoas olham para você, veem esse nome, deveriam ver este nome, então cuidado. Seja cuidadoso no seu proceder, no seu andar, no seu caminhar, no seu falar, no seu agir. Seja ousado. Eu digo, seja cauteloso para não ser mundano, mas seja ousado. Use esse nome glorioso, mais belo, mais formoso, mais poderoso que há. Jesus, Jesus, Jesus. Yeshua, Issa, Yesu, Jesus, Jesus Cristo. Em qualquer idioma que o Senhor disser para você, use o nome que é sobre todo nome. Entre na mudança do seu destino, no momento do seu destino. Em nome de Jesus, amém? Não se esqueça que dia 23 de março nós vamos celebrar Purim. Eu ainda vou abrir as inscrições no início da semana agora, para preparar as comidinhas gostosas para vocês. Amém? E não se esqueça de ler o livro de Esther e de procurar o seu momento de redenção, de destino, de propósito durante essa semana. E se você tem acesso ao site deles, você pode entrar lá e mandar uma mensagem para eles. Meu momento de destino, que está meio emperrado, é esse, mas é uma frase, tá? Não é um livro. Eles pediram, não me manda livro, me manda frase, e a gente vai orar por vocês. Então, se você quiser, faça isso, entre em contato com eles. Se você quiser, manda uma mensagem para mim, tá valendo também. Manda uma mensagem para quem o Espírito Santo mandar. Não ande sozinho nisso. Nós, como corpo, estamos entrelaçados e vamos juntos avançar de força em força, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Amém? Os abençoo em nome do Pai, e do Filho e do Santo Espírito de Deus, para você ouvir, obedecer e entrar no seu momento de destino. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Amo vocês. Shalom, shalom.